Olá, tudo bem com vocês? Com a graça de Deus comigo está tudo bem e eu espero que com vocês também esteja tudo bem. Estou aqui de volta com mais uma reflexão. O vídeo anterior que eu tinha feito foi sobre o livro de Esdras, reconstrução do altar e do templo, né? E agora o povo estava se sentindo inseguro porque os muros haviam sido derrubados e as portas queimadas a fogo. Então, sem perca de tempo, vamos fazer essa reflexão aqui. Para você que quer estudar o livro de Neemias, é uma bênção. Neemias é um exemplo de um grande líder. O irmão que já faleceu, era o evangelista Miles Murrow, já dizia que o líder já nasce líder. E eu concordo com ele. Cada um já nasce com o seu dom. E no tempo certo Deus o chama e Deus é quem capacita, não é verdade? Pois bem, eu vou ler. Eu acredito que não vou precisar de dar pausa para fazer algum comentário, apesar da empolgação, assim, a gente às vezes quer falar algo mais, mas para ele não ficar muito longo, eu vou ler aqui, tá, gente? Você, como eu digo, aqui do lado direito do vídeo tem 3 pontinhos, você clicando no vídeo tem 3 pontinhos e você pode assistir, ouvir ele com ele acelerado, tá? Se quiser no tom da minha voz mesmo, no ritmo da minha voz, fica à vontade, tá? Mas eu gostaria muito, eu aprendi grandes lições, é sempre assim. A Bíblia diz que a palavra do Senhor se renova a cada manhã. Cada vez que nós lemos a palavra, é um aprendizado para a nossa vida pessoal e para o nosso relacionamento, né? Na nossa casa, com o nosso vizinho, com nossos amigos, colegas de trabalho, amigos de faculdade, né? Comunidade de modo geral, com a sua nação, não é verdade? Então, vamos aprender com Neemias sem mais demora. Reconstrução dos muros e das portas. No vídeo anterior, fomos chamados para adorar. Vimos o cumprimento da promessa de Deus que seu povo retornaria do cativeiro para a cidade de Jerusalém após passados 70 anos escravizados na Babilônia. Inicialmente, ele levantou o rei da Pérsia Ciro para libertar o seu povo. Observamos que a primeira atitude deles foi reconstruir o altar. O povo estava sedento e faminto pela palavra. 2 anos depois, o povo se ajuntou voluntariamente e reconstruíram o templo, né? E após reconstrução do templo, reconstrução do altar, chegou o momento de confessar os pecados, pedir perdão, dar graças e o desejo de levar uma vida de obediência a Deus. Entendemos pelas Escrituras que o Antigo Testamento era a sombra do que estava por vir. Você confira aí nas referências que eu coloco aí, tá? Que é Colossenses e Hebreus, que foi na Nova Aliança, né? O templo, cada um de nós, que em Cristo Jesus nos tornamos. A Bíblia diz que o nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo. Aleluia, glória a Deus. No livro de Neemias, a narração da história continua. Ele estava em Suzã, capital da Pérsia, e Neemias era copeiro do rei Artaxerxes. É o mesmo que deu dinheiro a Esdras para reconstruir o templo. E estando ali, recebe a visita do seu irmão Anani no mês de Quisleu, no calendário judeu é o mês de novembro. E pergunta-lhe acerca dos judeus, né, de seus irmãos que lá ficaram, que restaram do cativeiro e da cidade de Jerusalém. E ele lhes diz que o povo estava em aflição e vergonha, não é? Os muros derrubados e as portas queimadas a fogo. Neemias sentou, chorou e lamentou por alguns dias, jejuando,
orando perante o Deus do céu. E Neemias intercede pelos filhos de Israel e reconhecendo que também havia pecado ao dizer: eu e a casa do meu pai pecamos. Passados aqueles dias, estando Neemias servindo vinho ao rei Artaxerxes, este percebeu que Neemias estava triste e lhe pergunta: por que está triste o teu rosto? Isto é tristeza de coração. Ele nunca estivera triste na presença do rei. Neemias temeu, mas falou: como não há de estar triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar dos sepulcros de meus pais, assolada e sido consumidas as suas portas pelo fogo? Gente, quando Deus está no negócio, até o rei se comove com os problemas dos seus servos. E o rei lhe pergunta: que me pedes agora? Neemias, olha, ora primeiro. Certamente dentro dele mesmo, né? Neemias orou ao Deus do céu. Aleluia. E falou ao rei: se for do agrado do rei, se o teu servo tiver achado graça diante de ti, peço-te que me envies ajudar, para que eu a reedifique. E ainda disse mais ao rei: se for do agrado do rei, deem-se-me cartas para os governadores da além do rio, que me permitam passar até que eu chegue em Judá, como também uma carta para Asaf, guarde da floresta do rei, a fim de que me dê madeira para as vigas da porta do castelo, que pertence à casa, para o muro da cidade e para a casa que eu houver de ocupar. E o rei atendeu o pedido de Neemias, aleluia! Deus opera a favor daquele que por ele espera. Aprendemos aqui com Neemias, ele não perdeu tempo nem oportunidade. Tempo e oportunidade passam e não volta mais não. Começa aí a longa jornada de Neemias. Ele quis beneficiar seu povo, Deus se agradou, Deus o favoreceu, Deus abriu as portas e o rei ainda enviou oficiais do exército e cavaleiros para darem segurança a Neemias. Ele prossegue adiante com certeza, tendo o coração radiante de alegria, firme e forte na graça do Senhor. E a Bíblia registra o exemplo deste extraordinário homem. Neemias, um líder nato, chamado e capacitado por Deus para hoje estar nos ensinando, encorajando para não pararmos, não olharmos para trás, não ouvirmos a voz do inimigo. Que o Espírito Santo nos dê discernimento, a fim de sabermos com quem estamos lidando. É o dom do discernimento, né? Que é o Espírito Santo quem dá, a fim de sabermos com quem estamos lidando. Antes de chegarem a Jerusalém, ao entregarem a carta do rei aos governadores da além do rio, Sambalate, o Horonita e Tobias, o servo amonita, ficaram extremamente agastados de que alguém viesse procurar o bem dos filhos de Israel. Mas eles não podiam impedir Neemias de passar, porque ele estava recomendado pelo rei. E eles nem sabiam o propósito da vinda de Neemias a Jerusalém. Só em pensar, imaginar que Neemias queria o bem de Israel, ficou irritado, com raiva, sentiram-se mal. Estando Neemias em Jerusalém já há 3 dias e não havia ainda revelado nada a ninguém o propósito da sua vinda, percorre a cidade para ver a extensão da obra que havia de fazer e ver a real situação da cidade. Mais um aprendizado. O líder, ele não é precipitado. Já de posse do seu plano, já de posse do material necessário, analisa todas as alternativas, até um plano emergencial, caso fosse necessário aplicar. Então, aí sim, em uma reunião, anuncia aos magistrados, aos judeus, aos sacerdotes, aos nobres e aos demais judeus o seu plano.
e faz o convite: vinde, edifiquemos o muro de Jerusalém, para que não estejamos mais em opróbrio, passando vergonha, não é? E lhes contou como Deus lhe fora favorável e as palavras que o rei lhe havia dito. Foi sucinto, direto ao assunto, que era de interesse comum aos judeus. O povo sabia que não estava seguro e os inimigos podiam facilmente atacá-los. Foi o suficiente para eles falarem: levantemo-nos e edifiquemos. Aleluia. Vocês vejam que o líder, ele usa o pronome pessoal, nós, e não vocês, né? Porque ele faz questão de estar engajado na obra. Ele sabe onde quer chegar. O líder, ele reconhece que nada pode fazer se não tiver os seus liderados. O líder se faz um com os seus liderados. Ele se preocupa com o bem-estar dos seus liderados. Ele os deixa conscientes que todos precisam trabalhar para o bem da nação de Israel. Aleluia. Lembram quando Jesus Cristo disse: Pai, que eles sejam um, como eu e tu somos um. Sambalate, o Horonita, e Tobias, o servo amonita, e Gesem, o arábio, vendo que a construção haviam iniciado, tentam interromper, zombando e desprezando-os, dizendo: que é isso que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Escutem o que Neemias respondeu: o Deus do céu é quem nos fará prosperar, e nós, seus servos, edificaremos, e vocês não tendes parte, nem direito, nem memorial em Jerusalém. E deram continuidade ao trabalho. Nós sabemos pela palavra que Jerusalém foi o lugar que Deus escolheu para o seu povo adorar. Jesus Cristo, quando veio ao mundo, ele disse: quem não é comigo é contra mim. Quem comigo não ajunta, espalha. Aleluia. Se você não está com ele, você está contra ele. A obra vai avançando. As portas são edificadas com as suas vigas, ferrolhos e trancas, e foram assentados os batentes. Sambalate, com a pretensão de retardar a edificação dos muros, ardendo em iras, indignado e escarnecendo dos judeus, instigou o povo de Samaria para guerrear contra Jerusalém e fazer confusão ali. Neemias, sabendo disto, orou a Deus e colocou guarda contra os inimigos de dia e de noite. E o muro se completou até a metade da altura, porque o povo estava motivado a trabalhar. Aleluia! O que o povo estava precisando com urgência naquele momento? Segurança. E viam que o desejo deles estava se realizando. Era do agrado e da vontade do Senhor. Com certeza havia outras necessidades, mas a segurança era a prioridade naquele momento. Judá começa a tirar os olhos de Deus e olhar para o que Sambalate falou e disseram. Olha só, gente. Quando nós tiramos os olhos de Deus, desfalecem as forças dos carregadores. Há muito escombro, ou seja, muito destroço ali. Não poderemos edificar o muro. Ou seja, já determinaram parar algo que Deus já havia determinado que eles fizessem. Aleluia, glória a Deus. Gente, eles ficaram ouvindo o que os inimigos falavam, né? Eles disseram, os nossos inimigos disseram, nada saberão nem verão, até que entremos no meio deles e os matemos e façamos cessar a obra. É isso que o inimigo quer. Ele vive para matar, roubar e destruir.
todos os nossos sonhos. Aleluia. Deus é maior. Deus está conosco. Ele não nos desampara. Aleluia. Os judeus que moravam entre eles, gente, vejam aí, por 10 vezes disseram: de todos os lugares onde moram subirão contra nós, olhando e ouvindo tudo que o inimigo falava. Aquele povo, por um momento, esqueceu quem havia dado a ordem para reconstruir. Agindo Deus, quem impedirá? Ninguém. Quando não oramos, nem vigiamos, nem olhamos para Jesus, corremos o risco de afundar. Lembram do apóstolo Pedro? Ele pediu a Jesus para ir ao encontro dele sobre as águas. E Jesus disse: vem. Mas ele olhou para as águas, olhou para o barulho do vento, né? Aleluia. O movimento das ondas. Ele olhou para a dificuldade e começou a afundar. Aí ele torna-se e diz: Senhor, socorre-me. E Jesus pega a mão dele, né? E diz: homem de pouca fé, por que duvidaste? Aleluia. O líder Neemias sabia em quem tinha crido. Ele não dava ouvidos à voz do inimigo. Ele tinha muito para fazer e começa a agir com sábias estratégias, colocando nos lugares baixos por trás do muro e nos lugares abertos o povo segundo as suas famílias. Escutem só. Com as suas espadas, as suas lanças e os seus arcos. Eles faziam uso da armadura de Deus. E diz aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: não os temais, lembrai-vos do Senhor grande e temível, pelejai por vossos irmãos, vossos filhos, vossas filhas, vossas mulheres e vossas casas. Aleluia! Todos retornaram à construção, cada um para a sua obra, a qual foi determinado fazer. A partir daquele dia, metade dos moços trabalhava na obra e a outra metade empunhava as suas lanças, os escudos, os arcos e as couraças. E os chefes estavam por detrás de toda a casa de Judá. Aleluia! Neemias fala para todos: grande e extensa é a obra. Nós estamos separados no muro, longe uns dos outros. Em qualquer lugar que ouvirdes o som da trombeta, ali vos ajuntareis conosco, e o nosso Deus pelejará por nós. Cada um com o seu moço pernoite em Jerusalém, para que de noite nos sirvam de guardas e de dia trabalhem. Mais uma vez Sambalate, Tobias, Gesem e o resto dos inimigos, por 4 vezes, mandam dizer para Neemias: vem, encontremo-nos numa das aldeias da planície de Ono. Eles intentavam fazer o mal a Neemias. Sabe qual foi a resposta de Neemias das 4 vezes? Estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer. Por que cessaria esta obra, enquanto eu deixasse e fosse ter convosco? Aleluia, glória a Deus. Pela 5ª vez, querendo intimidar Neemias, Sambalate envia por seu moço agora uma carta aberta que diz: tu e os judeus intentais revoltar-vos, por isso vocês estão construindo esse muro. Segundo se diz, quereis fazer-te rei deles? Constituíste profetas para proclamarem a respeito de ti em Jerusalém, há rei em Judá. Estas coisas chegarão aos ouvidos do rei. Vem, consultemos juntos. Vejam só a artimanha do inimigo.
ele é astucioso. Ele vive o tempo todo maquinando para fazer o mal, para que o bem não aconteça, para que você não o obedeça. Aleluia. Neemias responde: tudo que dizes, coisa nenhuma sucedeu. Tu mesmo inventas. E Neemias ora: ó Deus, fortalece as minhas mãos. Depois, Neemias vai à casa de Semaías, que estava em recolhimento, por algum motivo, né? E este lhe disse, o Semaías diz: ajuntemo-nos na casa de Deus dentro do templo, fechemos as suas portas, pois de noite virão matar-te. E Neemias responde: um homem como eu fugiria? Quem há que, sendo tal como eu, possa entrar no templo e viver? De maneira nenhuma entrarei. Aleluia. Neemias conhecia a lei. Só poderia entrar no templo os sacerdotes. Até o sacerdote, para entrar no templo, precisava estar purificado. Hoje, o templo, o véu do santuário foi rasgado quando Jesus Cristo morreu naquela sexta-feira. Ele deixando livre o nosso acesso a Deus. Aleluia, glória a Deus. Neemias, ele percebeu que não era Deus que o enviara, mas que tinha sido subornado por Tobias e Sambalate. Haviam subornado Semaías para atemorizá-lo, a fim de que ele, assim fazendo, pecasse. Assim teriam motivos de fazer acusações contra eles. Neemias não levou em conta tudo aquilo e prosseguiu fazendo a obra. Aos 25 do mês de Elu, no calendário judeu, é agosto e setembro. Gente, é impressionante. Em 52 dias concluíram a reconstrução dos muros. Aleluia. Gente, na Wikipédia tem o tamanho da reconstrução. Olha só. 4.018 metros, ou seja, 4 quilômetros de muro. A altura média, 12 metros. A espessura média, 8,5 metros, gente. Os inimigos, sabendo que o muro havia terminado de ser reconstruído, aleluia, aleluia, as portas estavam no seu lugar com suas trancas, com os seus ferrolhos. Olha a reação do inimigo. Todos os povos que haviam em redor e os inimigos temeram. Abateram-se muito em seu próprio conceito, pois perceberam, compreenderam, entenderam que a obra foi feita com o auxílio do nosso Deus. Neemias designou os porteiros, os cantores e os levitas, pois Anani, o seu irmão, e Ananias como governador do castelo sobre Jerusalém. Era um homem fiel e temente a Deus mais do que muitos, e ordena: não se abram as portas de Jerusalém até que o sol aqueça, e enquanto os guardas estiverem nos seus postos, se fechem e se tranquem as portas. Designai dentre os moradores de Jerusalém guardas, cada um por seu turno e cada um diante da sua casa. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Esdras, ele é convidado, é chamado para ler o livro da lei diante do povo. E os ouvidos de todo o povo estavam atentos ao livro da lei. Esdras faz uma oração e todo o povo diz amém. Inclinando-se, adoraram ao Senhor com os rostos em terra. Deram sentido de modo que se entendesse a leitura. E disse: este dia é consagrado ao Senhor vosso Deus.
Não choreis, não pranteeis, porque o povo chorava muito. Ide, comei as gorduras, bebei as doçuras, enviai porções aos que não têm nada para si. Este dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, pois a alegria do Senhor é a vossa força. Aleluia! Porque tinham entendido as palavras que lhes foram ensinadas. Aleluia! Que o Espírito Santo te dê entendimento hoje, nesse momento da leitura, nesse momento que você está ouvindo, tudo que foi falado aqui acerca da palavra de Deus. A história não para por aqui, ela continua. E nós vimos aqui o quanto padece por perseguições todo aquele que decide seguir em obediência ao Senhor. Neemias foi uma bênção para aquele povo. Sabemos que um líder pode ser uma bênção ou uma maldição para o seu povo, para uma nação, para a sua família, para a comunidade, para a igreja, para ele mesmo, não é? Fiquemos certos, tudo que o homem semeia, ele vai colher um dia. Jesus Cristo disse: se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós, odiou a mim. Aleluia. Aqui na terra nós temos uma pátria, mas sabemos que a vida aqui é passageira. Por mais que aqui vivamos, não se compara com a vida eterna. Aleluia. Que nos foi dada por meio de Jesus Cristo. Aleluia. Ele disse: eu dou a minha vida para a retomar. Aleluia. E sabemos que viveremos eternamente em nossa pátria celestial, que Jesus Cristo foi preparar lugar. Ele disse: crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vos teria dito. Eu vou preparar lugar e voltarei e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Aleluia. Jesus Cristo é a verdade. Creia na verdade. Aleluia. Ele é a vida eterna. Ninguém vai a Deus a não ser por Jesus Cristo. Aleluia. Deus te ama. Aleluia. Deus quer te chamar de filho. Torna-se filho. A Bíblia diz: a todos quantos o receberam, a saber, os que creram no seu nome, deu-lhes o poder de ser filhos de Deus, os quais não nasceram da carne, ou seja, da união do seu pai e da sua mãe, mas nasceram do Espírito. Aleluia, aleluia. Honras, glórias, todo louvor, toda adoração a ti, meu Pai. Muito obrigado, Senhor, por mais esta reflexão. Abençoa, meu Pai, em nome de Jesus, cada um que vai ouvir. Aleluia. Que o teu Espírito Santo abra o entendimento para que eles ouçam e que eles creiam. Aleluia. Em nome de Jesus eu te peço e te agradeço, meu Pai. Aleluia. Amém, Jesus. Até a próxima, se Deus quiser. Deus abençoe cada um de vocês, em nome de Jesus. Tchau.